Não, são outras coisas, são outras coisas. Em 67, em 67, 68 é muito claro. Quer dizer, a juventude que não entendeu nada do Caetano naquele momento, como está claro no discurso do Caetano no Tuca, de 68, né? Quer dizer, o Caetano, naquele momento, como já é o tom do meu livro, né? Tudo isso, né? Quer dizer, o Caetano não foi entendido porque não se entendia que se podia, que o modo de expressão do político na música popular não podia ser aquele apenas da denúncia e da exortação e que depois se resolvia pura e simplesmente em conformismo, né? Seria exatamente aquilo que está na música enquanto o lobo não vem, né? Aquilo que passa por baixo, aquilo que é, e que o 85 também vai tematizar, é o subterrâneo, aquilo que é subterrâneo, é aquilo que passa por debaixo da Avenida Presidente Vargas, é aquilo que é importante, é isso que a música tropicalista produziu o tempo todo. Na sua tematização, no modo de compor e no modo de cantar, no modo de apresentar, inclusive carnavalescamente, quando se tratava de show ou de televisão, não é? Quer dizer, era mostrar que o político só funcionaria quando ele fosse subterrâneo, quer dizer, o político que interessaria para o devir da história seria exatamente esse do subterrâneo. Não é o caso de 77. Em 77 é outra coisa, quer dizer, essa crítica que o Caetano se comercializou, etc., enfim, isso está no tropicalismo. Eles diziam, nós não temos nenhum medo como ele disse, nós entramos, eu e o Gil entramos nas estruturas e saímos das estruturas. Ou como o Rogério Duprá dizia assim na capa, no texto de capa do Tropicália, né? E nós, vocês baianos, vocês estão preparados para ganhar muito dinheiro, para ser cérebres, etc, etc. É que aquilo que o tropicalismo apresenta e depois é desenvolvido de maneira explícita digamos, programática da década de 70, é a exploração das virtudes do espetáculo. E que a música popular faz parte do espetáculo. Quer dizer, se ela foi só disco antes, ou então foi televisão com o corpo erático sentado no banquinho tomando violão, isso é uma coisa, é uma história dela, mas há uma outra história, que é uma história consentânea agora, primeiro com as virtualidades dela, isto é, com as virtualidades do corpo que se dá a ver, né? E que, portanto, é o centro do espetáculo. Em segundo lugar, porque o espetáculo é o centro, a espetacularização é o centro da produção, é o centro da produção exatamente massificada, da produção da indústria cultural. Né? Então, em 77, se trata do Caetano se situar, 77, um pouco antes, um pouco depois, 77, durante um certo tempo, ele se situa tranquilamente no mercado, porque não se trata de se proteger contra nada, quer dizer, ele trabalha com o que está à disposição, ele realmente se deixa, como sempre, contaminar por que está na situação, muito lucidamente, e, num verso ou no outro, ele deixa muito claro, ao mesmo tempo, o distanciamento disso. Isso é uma das coisas que está no Caetano o tempo todo. Desde o tropicalismo, não tem medo de entrar, entendeu? Mas dentro tem sempre um elemento crítico. Tem sempre alguma coisa que enuncia algo que diverge, algo que produz o que eu chamo de descontinuidade. Entendeu? Então é outra coisa, quer dizer, é um momento em que os mineiros, o Milton, o Chico, o Caetano, e aí tem lá atrás, tem o Macalé, tem o isso, tem aquilo, eles produzem, cada um em direções diferentes, né? Alguns permanecendo ainda num domínio que eu não chamaria mais do experimental, e por isso eles ficam mais segregados, tipo do Walter Franco, tipo do Macalé, tal, e outros em que a coisa funciona de maneira mais aberta. O Luiz Melodia e o Caetano, por exemplo, em que as coisas funcionam. E correndo, por outro lado, o Gil, sempre com a sua experimentação, que inclui uma série de referências e, ao mesmo tempo também faz exatamente
faz, digamos, a absorção e o jogo com aquilo que a gente genericamente chama de mercado, né? Quer dizer que são momentos diferentes que têm que ser analisados sociologicamente como mudança da sociedade brasileira, do cosmopolitismo, enfim, da urbanização, e que já estava todo dentro do tropicalismo. Quer dizer, a questão do nacional e do internacional. E o texto do Oiticica, de 72, né, Experimental, também tematiza isso, tanto quanto ele já tinha tematizado isto em textos do final dos 60, do Brasil Diarreia e no texto sobre o Grupo Baiano. Quer dizer, mas em 72 ele explicita muito claramente essa história que ele propõe como consumir o consumo. E aí ele está dialogando mais com o Haroldo de Campos, né? E é claro que consumir o consumo não é nada não é proposto de uma maneira conformista, absolutamente. Quer dizer, é aceitar já lá naquilo que falava Oswald de Andrade, depois os concretos, e depois os tropicalistas, e agora nos 70, exatamente que não existe outro locus da enunciação dos problemas desta outra modernidade, senão no lugar onde nós nos situamos. Daí que eu me referia ao caso do Baudelaire. Nesse lugar contingente da cultura e da política, né, que é o único lugar de onde se pode falar. E o que se pode falar, o que veio se formulando na década de 70, o que se pode falar de interessante é aquilo que ou passa pelas frestas, como enuncia o Chico Buarque de Holanda, ou passa-se subterraneamente no modo de enunciar.